Olá, pessoal. Me chamo Stephanie Ribeiro. Eu sou uma mulher branca, cabelos longos e pretos. Estou vestida de blusa vermelha com um colar de útero. Estou utilizando óculos e ao meu fundo tem uma parede bege. Iniciaremos o nosso capítulo 5 falando a respeito da primeira consulta, anamnese, exame físico e exames complementares do pré-natal. Sou enfermeira obstetra na modalidade residência, lotada no Hospital da Mulher do Recife, pela Secretaria de Saúde do Recife. Sou pós-graduada em Saúde da Mulher e Saúde Pública. Sou enfermeira obstetra assistencial em uma maternidade de alto risco do Recife e uma maternidade privada também. Atualmente, sou integrante do Comitê de Óbitos Fetal e Neonatal do Hospital Agamenon Magalhães e sou docente de cursos de pós-graduação. Os objetivos de aprendizagem deste nosso capítulo estão em analisar a importância da primeira consulta, entender como realizar a anamnese, o exame físico e os exames complementares, bem como compreender a parametrização para a distribuição dos atendimentos durante a gestação e o puerpério. Bom, o ciclo de atendimento durante o pré-natal, ele deve ser cuidadosamente programado, levando em consideração principalmente os períodos gestacionais que vão apresentar maior risco, tanto para a gestante quanto para o recém-nascido. O número de consultas de pré-natal ele será definido com base na avaliação contínua da pessoa gestante, levando em conta principalmente estratificação de risco, a qual ela deve ser mantida sempre atualizada ao longo de toda a gestação. Ou seja, uma pessoa gestante, ela inicia o pré-natal de risco habitual, mas pode também evoluir para uma gestação de alto risco. Então, é importante sempre essa estratificação, seja por um aumento pressórico, por uma descompensação de diabetes gestacional, para poder fazer esse caminhamento. Então, nessa flexibilização desses atendimentos pré-natais, principalmente a respeito desse calendário, durante o pré-natal, ele deve ser programado em função dos períodos gestacionais, que vão determinar o maior risco materno e perinatal. O número de atendimentos ele vai ser definido a partir de uma avaliação da pessoa gestante. Então, sendo assim, o número de atendimentos, ele será prioritariamente 7 consultas, no mínimo, de pré-natal intercaladas entre enfermeiro e médico. Essas consultas de pré-natal sempre têm intervalos. Então, o que é o recomendado? Até a 27ª semana, temos intervalo mensal, certo? A partir da 28ª até a 36ª, é um período que a mulher, a partir da 28ª e a 36ª semana, é um período que a pessoa gestante pode apresentar alguma descompensação, pode apresentar um aumento do nível pressórico, alguma patologia. Então, nesse momento, requer um maior acompanhamento. Sendo assim, o intervalo de consulta será quinzenal. E de 37 até a 41ª semana, que é quando estará no termo, temos um intervalo semanal de consultas. É importante ressaltar em todas as consultas que o pré-natal não existe início, meio e fim. O fim somente com o parto, obviamente. Mas não existe a alta do pré-natal. E é importante o profissional sempre falar para a paciente. Exatamente por quê? Porque mesmo com todos os exames estando tudo bem, com os batimentos cardíacos do bebê estando tudo ok também, não tem alta do pré-natal, porque qualquer intercorrência que ocorrer, aquela pessoa gestante, ela tem a quem recorrer, que é lá na atenção primária, a você, enfermeira ou médico. Então, as consultas de puerpério, elas também têm essa parametrização. Então, consulta puerperal, a primeira consulta ela deve ser realizada até o 7º dia pós-parto. Por quê? Porque se aquela pessoa que estava gestante apresentou alguma intercorrência durante esse período evolutivo, enquanto estava num serviço de obstetrícia, pode ter ainda uma eclâmpsia, por exemplo, pode ter ainda alguma desregularização dos exames, ou algum parâmetro que possa apresentar uma infecção, principalmente se for uma cesariana, pode apresentar uma ferida
uma ferida na cesariana, na cicatriz de cesariana. Então, por isso que é importante essa primeira consulta de puerpério, sendo precisamente, se possível, realizada em domicílio, tanto para ver a avaliação das mamadas no bebê, de como está sendo esse cuidado. Na segunda consulta, ela deve ser realizada entre 30 a 40 dias pós-parto. Então, na primeira consulta, nós seguimos parâmetros. Então, iniciaremos a anamnese, o exame físico e os exames. E sempre questionar, é uma gestação de risco habitual ou alto risco? Se for de risco habitual, teremos que ter planos de cuidados complementares. E se for de alto risco, também planos de cuidados complementares a respeito disso. Vale ressaltar que não é só porque essa pessoa que está gestante foi diagnosticada como uma gestação de alto risco que ela vai ter uma possível alta da atenção primária. Ela também pode ser acompanhada e pode continuar sendo acompanhada por você, enfermeira ou médica da atenção primária, sendo precisamente com consultas intercaladas com o alto risco. Então, na primeira consulta pré-natal, teremos primordialmente a identificação. Então, o que é preciso entender sobre aquela pessoa que está gestante? A idade, porque sabemos que pessoas menores de 15 anos, elas também podem apresentar, são pessoas de alto risco, mas podem ser ainda acompanhadas na atenção primária, bem como pessoas maiores de 35 anos, elas podem apresentar alguma intercorrência, mas podem ser acompanhadas na atenção primária. A escolaridade, existem evidências que pessoas com baixo nível, com baixo grau de escolaridade, elas possuem um maior déficit nessa questão de adesão das consultas pré-natal. E principalmente pessoas que são multíparas, tiveram muitas gestações. Então, sempre é importante saber sobre o grau de escolaridade, o nível de informação que essa pessoa sabe, para nós termos esse entendimento e essa escuta mais qualificada. A procedência, de onde ocupação, sabemos que trabalhos braçais, pessoas que estão gestantes e que trabalham muito em pé, elas têm uma tendência maior de ter edemas em membros inferiores, de sentir mais dores. Então, é importante saber com o que trabalha. Às vezes, temos muitos pacientes que são cabeleireiras. Então, os produtos químicos, eles podem podem levar a alguma complicação, né, durante essa gestação. Então, é sempre importante saber da ocupação. Nessa situação conjugal, saber se essa pessoa é casada, se é solteira, se engravidou e o parceiro está com ela, porque nós sabemos que pessoas que têm situações conjugais que não são seguras, elas podem apresentar um problema maior durante a gestação pela falta de apoio. E principalmente se essa gravidez é desejada, se não for, é uma gravidez aceita, até porque existem muitos casos de pacientes que iniciaram pré-natal, mas aquela gestação é totalmente indesejada. Então, precisamos ter um maior acompanhamento com essa pessoa. Outra questão importante é saber sobre as queixas. O que está se queixando naquele momento? Principalmente se atentar aos sinais de iminência de eclâmpsia, que são cefaleia, escótomas, que são epigastralgia também, a partir de 20 semanas. Então, se atentar a esses sinais. O início desses sinais, o tempo de duração, a intensidade, ciclicidade e os fatores. O nível de estresse, a aceitação da gravidez, sinais indicativos de depressão e existência de medos e tabus. Se faz uso de drogas lícitas, como analgésicos, soníferos e estimulantes com prescrição, principalmente porque, a partir do momento que essa pessoa descobre que está gestante, ela não pode se automedicar, como costumamos ver muitos pacientes se automedicando, até porque existe um leque de medicações que elas não existem estudos tão efetivos para saber se fazem mal ao feto. Então, é importante saber quais são as queixas que essa pessoa apresenta para poder prescrever medicamentos que são mais seguros durante a gestação.
e principalmente desmistificar a respeito de algumas medicações, como, por exemplo, o ácido fólico, que existe muito esses debates a respeito que o ácido fólico, ele causa autismo, e a gente sabe que não, ele não causa autismo. Existem evidências que comprovam exatamente isso. Então, desmistificar, certo? Não é necessário uma bateria de suplementação para essa gestante. É necessário realmente realizar esse acompanhamento, a prescrição de sulfato ferroso, porque sabemos que na gestação temos uma hemodiluição gravídica, então é importante a prescrição de sulfato ferroso, do ácido fólico, a importância da estratificação de risco da pré-eclâmpsia, porque se o paciente estiver com esses sinais, aliás, uma estratificação de risco, de alto risco para pré-eclâmpsia, já prescrever entre 12 a 16 semanas o AS e a partir de 20 semanas o cálcio. Saber também das relações e apoio familiar e sociocomunitário e os comportamentos e hábitos de vida. Como vai a alimentação? Sabemos que existem muitos gestantes que falam, estou gestante e vou comer por 2, e não é bem assim. Existe uma tabela através do IMC que fala a respeito de quanto aquela pessoa que está gestante pode aumentar de peso durante esse período. Não é comer de tudo, mas ter uma alimentação mais equilibrada e adequada durante aquele período gestacional. Saber sobre os antecedentes pessoais e hábitos, sobre as condições de nascimento e infância, situação vacinal, sabemos que é extremamente importante, principalmente essa situação vacinal, principalmente a partir de 20 semanas, realizar a vacina DTPA, que não vai proteger somente a mãe, mas principalmente o feto também. Sobre alergias, cirurgias prévias, se fez uma cesariana, quanto tempo tem de cesariana? Tratamentos clínicos prévios ou na gestação atual. Se faz uso crônico de medicamentos prescritos, como, por exemplo, é uma gestante hipertensa, não vai poder ficar utilizando o atenolol, o hidroclorotiazida durante a gestação, porque sabemos que essas medicações, elas podem ter algum efeito teratogênico no feto. Então, fazer essa substituição por um metildopa, por exemplo. E se não estiver tão controlada, fazer mapa pressórico, encaminhar para o cardiologista. Se tem alguma doença infecto-contagiosa, como está sendo esse acompanhamento, ou esse acompanhamento. Nos antecedentes ginecológicos, é importante saber sobre a regularidade do ciclo menstrual. Era regular? Era irregular? Se tem cirurgia prévia no útero e nas mamas? Se teve perdas gestacionais prévias? Se já teve trabalho de parto prematuro? Sabemos que trabalho de parto prematuro é um fator de risco muito importante para um novo trabalho de parto prematuro. E se teve pré-eclâmpsia na gestação anterior? Sobre os antecedentes obstétricos, a data da última menstruação, lembrando que a data da última menstruação não é o último dia que o paciente menstruou, mas o primeiro dia que ela menstruou. Ou seja, se passou 5 dias menstruada, certo? Se é um ciclo regular que passa 5 a 7 dias menstruada, conta a partir do primeiro dia, que é importante saber a DUM. A DUM ela é calculada a partir do primeiro dia do início da menstruação. O número de gestações que é dado pelo GPA. Quantas gestas, quantas paridades e quantos abortos. Lembrando que, por vezes, você pergunta ao paciente, já teve alguma gestação? Não. Já teve algum aborto? Já. Ou seja, gestar um aborto, certo? Então, o número de filhos, gestação anterior, via de parto, foi cesariana, foi parto normal? Qual foi a indicação? Tem quanto tempo? E se teve alguma complicação no puerpério, como, por exemplo, trombose? Nos antecedentes familiares, se tem alguém da família que é hipertenso, se tem parentes de primeiro grau que apresentaram pré-eclâmpsia e eclâmpsia, porque sabemos que isso é um fator de risco para desenvolver uma pré-eclâmpsia. Ou seja, se a mãe teve pré-eclâmpsia durante a gestação, então a filha, ela tem esse fator de risco. Então, já consideramos a partir da estratificação de risco para a prescrição do AS, para prevenir a pré-eclâmpsia de uma forma mais grave. Se tem diabéticos na família, se tem doenças autoimunes, e se tem história de gemelar.
Na determinação da idade gestacional e a data provável do parto, ela deve ser realizada e atualizada em cada atendimento. Então, sempre calculada, principalmente sobre a idade gestacional. Então, essa DUM é confiável? Então, o ciclo, porque é importante sabermos os antecedentes, porque se o ciclo menstrual era regular, então provavelmente aquela DUM, ela igual na ultrassom. E se não bater, até 5 dias, nós podemos ainda considerar a idade gestacional pela DUM. Se passar disso, a gente considera pela ultrassom, ok? Então, temos através da DUM a regra de Naegeli, que é somar o número de dias do intervalo entre a DUM e a data da consulta e dividir o total por 7. Se a DUM é confiável, o paciente não sabe exatamente o dia da última menstruação, não sabe se foi exatamente o dia 14. Então, sempre perguntar, que período do mês ela menstruava? Era no início, no meio ou no fim. Se for no início, nós colocamos como 5. Se for no meio, nós colocamos 15. E se for no final, colocamos 25, que é uma estimativa. Então, temos também uma medição, né, da altura de fundo de útero, que vai variar de acordo com a idade gestacional, entre a 20ª e a 32ª semana. Então, esse útero ele vai aumentar um centímetro a cada semana. Essa medida da altura uterina, ela vai ser realizada através da borda superior da sínfise púbica, certo? Pelo maior diâmetro até delimitar o fundo de útero. Lembrando o quê? A partir do momento que você pegar a fita métrica e esse exame também de altura de fundo de útero, ele é extremamente importante. Então, sempre pegar a fita métrica e não só passar, colocou na sínfise púbica e você vai realizar o exame assim, somente passar a fita. É importante você realizar para poder delimitar a altura de fundo de útero para ficar com mais clareza. A realização da ultrassom no primeiro trimestre ela é considerada também padrão ouro para uma datação mais acurada da idade gestacional. Então, a margem de erro desse cálculo vai variar de acordo com o trimestre da realização do exame. Então, é exatamente aí que mora a importância da captação precoce. Por quê? Porque quanto mais tardiamente essa pessoa com útero que está gestante iniciar o pré-natal, mais tardiamente os exames eles vão ser realizados, e principalmente a ultrassom, ou seja, gerando uma cascata, que pode levar finalmente a uma intervenção desnecessária lá no final da gestação. Então, quanto mais cedo fizer, é melhor a acurácia. Então, se fizer no primeiro trimestre, o erro mais ou menos de estimativa que pode dar da idade gestacional é de 3 a 5 dias. Então, no segundo trimestre, a idade gestacional já pode ter um erro entre 1 a 2 semanas. E se mais no terceiro trimestre, pode ser um erro maior, de 2 a 3 semanas. A data da última menstruação foi o dia 4/2. E vamos subtrair pelo mês, pelos dias do mês. Então, fevereiro possui 28 dias. Então, 28 menos 4, ficam 24 dias. Março corresponde a 31 dias. Abril a 30 dias. E maio vai ser exatamente a data da consulta, que é o dia 15. Vamos somar todos esses dias, que dará igual a 100. E subtrair por 7. 7, por que 7? Porque são os dias da semana. Que dará igual a 14 semanas e 2 dias. Então, essa paciente está nesse dia 15/5 com 14 semanas e 2 dias. No exame físico, nós temos especificamente 2 grandes objetivos. É buscar anormalidades não mencionadas durante a anamnese e conferir as alterações indicadas no interrogatório. Então, o que nós iremos observar? O estado geral, se é um bom estado geral, um regular estado geral, como estão essas mucosas, se está normocorada, hipocorada, corada, porque isso pode ser um indicativo de uma anemia, por exemplo. Saber o peso, altura e o IMC, e principalmente sempre colocar na curva, certo? Temos que realizar os sinais vitais, como pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória e a temperatura, a frequência cardíaca fetal, para colocar em todas as consultas, e avaliar a cavidade oral. Sabemos que existem algumas patologias na cavidade oral, que elas podem ter um prognóstico ruim. Então, é importante também
utilizar na atenção primária a equipe multiprofissional, principalmente o cirurgião dentista, nesse momento, para essa gestante que nunca fez acompanhamento com o dentista, realizar as consultas. Temos também o exame clínico das mamas para poder realizar exame ginecológico com a inspeção genital do períneo e perianal, exame especular vaginal, se necessário. Então, esse exame especular, se falar que está com algum corrimento, por exemplo, alguma secreção no canal vaginal, então observar se pode ser uma vulvovaginite, como a candidíase, como uma tricomoníase, por exemplo, já para efetuar esse tratamento, até porque sabemos que uma tricomoníase pode induzir a um trabalho de parto prematuro. A coleta do corpo patológico, que é o Papa Nicolau, vai realizar se necessário. Por que se necessário? Porque se o paciente já realizou durante aquele ano o citopatológico, então está tudo ok, não é preciso. Mas se pegamos uma paciente que nunca realizou Papa Nicolau, então é importante realizar nessa primeira consulta. E não, nós temos que pegar todo o tempo oportuno para realizar esses exames. E não vai induzir a um trabalho de parto prematuro, o que seja, certo? É só realizar uma coleta adequada. Por vezes, a depender da idade gestacional, não é preciso nem introduzir aquela escova endocervical. Por quê? Porque a JEC, na gestação, ela se exterioriza. Então, você pode coletar, certo? Não vai induzir um trabalho de parto prematuro. Você, como profissional, não tenha medo de realizar essa coleta do Papa Nicolau. Se você tem aquela oportunidade de captar aquela paciente para realizar o preventivo, realize. A medida da altura de fundo do uterino a partir de 12 semanas. Nós sabemos que isso é de extrema importância, porque através da medida de fundo do uterino, nós podemos ver se a paciente ela vai apresentar um polidrama, por exemplo, como um aumento de líquido. Nós podemos ver se é um oligoâmnio. A paciente encontra-se com 36 semanas, mas a altura de fundo é de 30 centímetros. Isso está certo? Então, poder identificar, para poder realizar um acompanhamento melhor, para saber se é um oligoâmnio, se é a restrição do crescimento intrauterino, enfim. Registro dos movimentos fetais, que é através de um mobilograma. Avaliar a alteração da coloração abdominal, linha negra, estrias, cicatrizes, para poder também orientar a paciente a respeito disso. Na altura de fundo de útero, como nós vimos, ela realizar essa altura através da borda superior da sínfise púbica e passar exatamente entre os dois dedos a fita métrica para poder delimitar o fundo de útero. É possível que essa altura de fundo de útero ela dê mais ou menos 1 a 2 centímetros, no máximo 3 centímetros acima. Então, por exemplo, se o paciente encontra-se com 30 semanas, uma altura de fundo de útero de 32, está tudo ok. Está em um crescimento adequado do bebê através do exame clínico. Mas se tem 37 semanas, uma altura de fundo de útero de 32, tem alguma coisa, colocar na curva, porque pode ser um percentil menor que 50. Se está com a altura de fundo de útero, com 38 semanas, uma altura de fundo de útero de 42 centímetros, pode ser um percentil 90. Então, pode ser um polidramo, uma macrosomia. Então, investiga um diabetes gestacional que essa paciente pode ter para poder fazer um acompanhamento melhor, fazer uma interrupção adequada da gestação. Então, é um exame simples, que não requer materiais de grande porte e que você pode realmente diagnosticar em tempo oportuno essa paciente. Nos exames complementares, os exames complementares de rotina da gravidez, eles devem ser solicitados logo na primeira avaliação, no segundo e terceiro trimestre. Todos os resultados, eles devem ser interpretados e registrados de maneira clara e precisa na caderneta de gestante. Então, você como profissional, você enfermeira, você médica, que está na atenção primária, sempre registre os exames. Por quê? Principalmente tipagem sanguínea. Porque no momento que essa paciente vai para o serviço obstétrico, nós iremos realizar todo esse folheto do cartão pré-natal. Os exames, se der alguma alteração, glicemia em jejum. Lembrar que exames de glicemia em jejum
é sempre importante realizar na primeira consulta aquele exame capilar. Não é preciso você solicitar na primeira consulta o teste oral tolerância à glicose. Realiza o de glicemia em jejum, que por vezes nós temos disponível nas unidades de saúde. Então, para esse acompanhamento de qualidade, é de crucial, assim, necessária a realização desses exames, a fim de realmente avaliar mais minuciosamente essa condição clínica da pessoa gestante. Então, eles devem ser solicitados sempre na primeira consulta, certo? Então, podendo haver uma necessidade, não somente de seguir o protocolo, de pedir exames laboratoriais que são protocolados do Ministério da Saúde ou dos protocolos de Recife. Se você vê que tem alguma alteração, pode solicitar, acrescentar outros exames também. Então, a finalidade desses exames é exatamente dessa detecção de situações que podem comprometer tanto a saúde materna quanto a fetal. E todos esses exames, eles devem ser sempre interpretados e registrados. Quais são os exames complementares que nós pedimos sempre na primeira consulta? O hemograma, porque nós sabemos que a gestação ela é um estado de hemodiluição gravídica, ou seja, o volume plasmático materno ele vai aumentar mais do que os eritrócitos. Então, por isso, quando analisamos o hemograma, a hemoglobina ela sempre terá um valor menor do que estamos habituados em uma pessoa que não está gestante. Então, sempre identificar. Se for uma hemoglobina menor que 11, já prescrever sulfato ferroso, se possível, 2 sulfatos ferrosos, a depender. Investigar se aquela hemoglobina não está realmente, mesmo com sulfato ferroso, o tratamento não está sendo tão efetivo. Questionar as condições sanitárias, porque pode ser uma parasitose. Então, pedir um parasitológico de fezes para saber se é uma parasitose, porque se for tratar a tipagem sanguínea, essencialmente importante, saber se é um sangue positivo, um RH positivo ou negativo, o RH do parceiro, se é positivo ou negativo, para a gente poder pedir o cumbis indireto e ter esse acompanhamento, porque sabemos que pode ter uma eritroblastose fetal, aquele feto, ele pode rejeitar ou ter alguma incompatibilidade sanguínea com a mãe. Glicemia em jejum, essencialmente importante. Esse daqui é o que mais tem erros nos serviços obstétricos pela falta de diagnóstico precoce e de orientação das pacientes. Então, glicemia em jejum, se der acima de 92, nós já diagnosticamos no primeiro trimestre. Mas a paciente me informou que comeu um potão de sorvete. A glicemia deu 92, mesmo após 8 horas de jejum. Diabetes gestacional. Por quê? Porque nós diagnosticamos como diabetes gestacional. Porque cerca de 86% dos casos que nós diagnosticamos assim, eles têm um melhor prognóstico. Então, sempre que der uma glicemia maior que 92, diagnosticamos como diabetes gestacional. De 92 a 125. Se der acima de 126, pode ser uma diabetes prévia à gestação. Então, requer um acompanhamento especializado. E lembrar que uma diabetes gestacional pode ocorrer uma macrosomia, pode ocorrer uma síndrome de desconforto respiratório nesse recém-nascido. O bebê pode vir a óbito também, porque ele está acostumado com tanta hiperglicemia que chega um momento no organismo daquela gestante que ela não vai possuir mais tanta glicose para poder ofertar para o feto. E aí pode ocorrer um óbito fetal nesse meio tempo. Esse hormônio que é produzido na gestação, que é o HPL, que é o hormônio da lactogênio placentário, ele funciona como um hormônio de crescimento para esse feto. Ou seja, esse feto, se nós vermos imagens, esse feto ele apresenta um crescimento mais robusto de partes mais superiores. Então, ele apresenta um crescimento maior nessa região de suas espáduas. Então, pode, no momento do parto, ter uma complicação como uma distose de ombros em 5 a 8 vezes mais do que em uma gestante que não tenha diabetes gestacional.
As sorologias que são essencialmente importantes através dos testes rápidos, como sorologia de sífilis, HIV, hepatite B e C, urina tipo 1 e urocultura. Nunca peça somente uma urina simples, peça urocultura. Por quê? Porque, por vezes, e muitas das vezes, o sumário de urina, a paciente ela pode apresentar uma bacteriúria sintomática. E às vezes, então, a sintomática não tem nenhum sintoma, não apresenta nada, mas está lá. E pode gerar um parto prematuro, pode levar a um parto prematuro. Então, sempre pedir com uma urocultura. Sorologias de toxoplasmose, tanto a IgM quanto a IgG. E esses aqui que estão em asterisco são os exames que vai avaliar através de critérios citopatológicos, se necessário. Nunca fez na vida. Aproveita o momento oportuno do pré-natal para realizar. Eletroforese de hemoglobina, parasitológico de fezes, a depender. Então, sempre avaliar a questão sanitária. E a ultrassonografia entre 11 a 13 semanas. Lembrar que essencialmente importante comunicar à gestante que, mais importante que mais de 20 ultrassons, são as sorologias e os outros exames. Então, por vezes, as gestantes, elas fazem muitas ultrassons e pode ter algum falso diagnóstico. Então, sempre é importante ressaltar sobre esses exames que podem ser realizados até mesmo na atenção primária. Então, os exames complementares. Se a paciente apresentar anemia no primeiro trimestre, iniciar o tratamento e repetir hemograma a cada 30 e 60 dias. Lembrar que sulfato ferroso, ele pode levar a alguma sintomatologia naquela paciente. E ela pode fazer a descontinuidade. Ou seja, sempre orientar. Se faz uso de sulfato ferroso, se iniciou o pré-natal com hemoglobina de 12, não precisa passar a suplementação de sulfato ferroso. Deixa para prescrever no segundo trimestre. Por quê? Porque ela vai ter uma maior continuidade dessa medicação. Vai ter uma menor sintomatologia. Então, sempre associar o sulfato ferroso com frutas cítricas, suco de laranja, suco de limão, para poder melhor absorver esse ferro. No diagnóstico de sífilis, o VDRL deve ser repetido mensalmente até o parto para monitoramento, para saber quanto tá esse quantitativo do VD, certo? E o citopatológico ele deve ser realizado de acordo com a periodicidade preconizado pelo Ministério da Saúde para rastreamento do câncer de colo de útero. Alguns exames complementares, lembrar que no pré-natal nós só realizamos exames, certo? De acordo com os protocolos, que o entendimento realizamos exames no pré-natal que nós podemos ter realmente um poder de realizar o tratamento. Se você não consegue fazer o tratamento enquanto está no pré-natal, não tem necessidade de realizar. Então, um exame de clamídia, pessoas gestantes com idade maior que 30 anos e aquelas com risco aumentado de clamídia, ou seja, que tem uma nova parceria sexual, mais de uma parceria sexual, ou uma parceria sexual com simultâneas, elas devem realizar esse rastreamento na primeira consulta de pré-natal e durante o terceiro trimestre para prevenir complicações natais e pós-natais e a infecção por clamídia no bebê. O CMV, IgM, IgG, o citomegalovírus, ele não é recomendado, porque não tem imunidade permanente contra essa infecção, nem uma terapia que possa ser utilizada durante a gestação. Então, grande parte das infecções fetais, ela ocorre por reativação em pessoas com útero previamente expostas, e dessa forma, pacientes com IgG positivo não isentam de risco. Sorologia para rubéola. O Ministério da Saúde não recomenda a realização do exame sorológico com pesquisa IgM para rubéola na rotina de pré-natal, em pessoas gestantes assintomáticas, porque esses últimos casos foram registrados em 2008 e em 2015 o Brasil ele recebeu uma certificação da Organização Mundial da Saúde para a eliminação da rubéola. Então, esse exame só deve ser solicitado mediante uma suspeita de rubéola nessa pessoa gestante ou quando ela tiver contato com uma pessoa com doença exantemática. Então, para o diagnóstico da doença de Chagas crônica, é recomendada a realização da pesquisa imunoglobulina G, que é o IgG, anti-trypanosoma cruzi, que somente para as pessoas gestantes que residam em áreas que tenham ocorrido
Convívio com o vetor barbeiro. Mais uma vez, a importância da anamnese para saber toda a questão sanitária de onde aquela pessoa reside. E finalizamos mais um capítulo do nosso curso. Obrigada pela sua presença até aqui.